no futuro não existe morte. Ah, a gente tem no livro do Apocalipse falando que na Nova Jerusalém, né, o reino dos céus, não existe mais morte, né? Aí eu vejo da seguinte maneira: essa cidade santa, esse reino dos céus, ele pode ser algo que existe em outro tempo. Pode ser simplesmente um lugar que existe no outro tempo. É claro que o reino dos céus já chegou e está dentro de vós, né? Ou seja, é um estado consciencial, né? Mas toda a realidade externa, ela é baseada numa realidade interna. Então, o estado consciencial vai gerar alguma realidade baseada naquela frequência daquele estado consciencial. O mundo que nós temos hoje, né, é resultado do estado consciencial que a humanidade se encontra. É resultado da frequência da humanidade, né, que é o estado consciencial da humanidade. Então, o reino dos céus, em essência, é um estado consciencial. E, consequentemente, ele é plasmado no holograma como aquela cidade santa, né? Onde não haverá choro, nem ranger de dentes, e não haverá mais morte. Aí eu já vejo essa possibilidade do reino dos céus ser um lugar em outro tempo, que eu não vou usar a nomenclatura de futuro e nem passado, porque esse tempo, no viés de passado e futuro, ele só existe dentro da mente humana. E a mente humana está dentro de uma prisão temporal, que foi criada através de vários artifícios, né? A noção do tempo Cronos, né? Tipo, 60 segundos, um minuto, 60 minutos, uma hora. Os dias da semana, tudo, calendário. A ideia de que existe um ontem, de que existe um amanhã, né? Como se não fosse um único tempo, né? Só existe algo chamado ontem e algo chamado futuro, porque a nossa mente está configurada para interpretar dessa maneira, né? Porque se for parar para pensar, não existe um ontem e nenhum amanhã. É tudo uma coisa só. Aí por que que eu tenho essa hipótese do reino dos céus ser uma cidade em outro tempo? Por conta da tecnologia, né? Ah, essa cidade, Reino dos Céus, tem os anjos. Eu vejo os anjos como sendo alienígenas. E eu vejo os alienígenas como sendo algo que para os humanos dessa época é interpretado como algo que vem de outro planeta. Mas eu vejo esses outros planetas como sendo outros tempos, vamos colocar assim. E eles com essa tecnologia de fazer uma viagem desse tipo, então isso denota que eles possuem uma tecnologia avançada. Então, no futuro não existe morte, no sentido de que a tecnologia evoluiu a tal ponto de que a morte foi abolida. Encontraram meios de burlar a morte, digamos assim, né? Até porque a morte só existe para quem fica, se for parar para pensar. Quem morreu, talvez ele nem entenda, nem perceba que ele morreu. A consciência dele, sei lá, foi sintonizada em outra linha de tempo. Porque assim, os anjos lá do céu e tudo mais, eu vejo que eles viajam no tempo. Que para os humanos aqui dessa época é interpretado que vem de outro planeta, né? Mas eu vejo assim, de um modo que, para mim, na minha opinião, onde eu encontro mais coerência é vendo que eles vêm de outros tempos. Porque eles entenderam o que o tempo realmente é, de maneira a manipulá-lo,
a viajar nele. Olha que interessante. Então, os anjos seriam criaturas que vêm de um outro tempo. E esse outro tempo, de onde eles são oriundos, é uma realidade que detém uma tecnologia avançadíssima. Então, se eles têm um entendimento de como viajar no tempo, é porque eles já interpretam, entendem o tempo de uma outra maneira. Agora imagine só, uma tecnologia dessa. Você vai para algo que a gente aqui nessa época chama de passado. Aí você chega nesse passado, você encontra o teu avô que morreu. E aí você descobre que ele nunca morreu. E aí você entende que a morte não existe. Só existe para quem fica. Só existe para quem está dentro do tempo. Não é verdade? Para a pessoa que morre, a morte é outra coisa. Não existe. Nós sempre vamos continuar existindo no modo de que a gente possui um registro no tempo, né? É como a própria internet. Hoje mesmo, se você quiser pesquisar o Face, o Instagram de uma pessoa que já morreu, é como se você fizesse uma viagem no tempo e encontrasse aquela pessoa lá, viva. Por exemplo, alguém aí conhecido teu que morreu e você ainda tem o histórico da conversa dessa pessoa no WhatsApp, mensagens de áudio. Com a tecnologia de hoje, 2024, já dá para emular uma conversa. Jogar os áudios dessa pessoa na IA, a IA vai formulando palavras, vai juntando, vai criando frases, e quando vê, tem um áudio da pessoa conversando contigo como se fosse hoje. E isso em 2024. A gente já tem uma tecnologia desse tipo. Imagine em outros tempos, numa outra civilização, imagine os anjos. Então, se hoje, em algum nível, a gente já viaja no tempo, porque isso, esse exemplo da internet já é um tipo de deslocamento temporal. Você já encontra alguém que já morreu nessa linha de tempo. Você já reencontra. Você indo lá no Face, tipo, aí tem a postagem da pessoa ainda. Uma imagem que ela postou, você já acessa os prováveis sentimentos que ela teve, as ideias que ela teve na hora que ela publicou aquilo. Se tiver mensagem de áudio no WhatsApp, então, nossa, você apertou o play, você está escutando a pessoa falando contigo. Alguém que já não está mais aqui. Então isso já é um início da morte sendo abolida. E vão haver tempos em que haverá a morte da morte. De maneira que a humanidade daqueles tempos, elas vão ter consequentemente um outro entendimento do tempo e um outro entendimento acerca do que seria vida e morte. E várias outras coisas vão se conectar a partir disso, vai ter uma outra percepção, outro entendimento do que seria Deus e o mundo espiritual. Toda a vida, toda a consciência humana, a frequência vai ser tudo reformulado a partir do simples fato deles compreenderem o que o tempo realmente é. A própria internet. O que é a internet? Eu não consigo responder exatamente, botar em palavras o que é a internet. Mas eu vejo que é algo que existe, que é atemporal e não espacial. A internet não está em lugar nenhum. A internet não está restrita a um espaço e nem a um tempo. Você pode ver agora um vídeo publicado há 10 anos atrás. Vai estar ali a pessoa falando, vai estar os comentários das pessoas que comentaram aquele vídeo há 10 anos atrás.
Muitas delas talvez já nem estão mais aqui presentes em matéria, né? Ou seja, estão mortas. E tá ali os erros de digitação da pessoa, os pensamentos dela. E nesses pensamentos são evocados os sentimentos dela que levou ela a ter aquele pensamento e a expressar aquilo em palavras. Ou seja, isso já é uma viagem no tempo, isso já é um princípio da morte, da morte. Vai ter um tempo que vai ter a morte da morte, mano. Porque a morte não existe mesmo. Não tem como existir morte. Porque é como se fosse tudo uma grande nuvem de dados, onde todas as informações estão registradas. Então, o que faz eu, você ser você e tudo mais, é uma informação, é um pacote de dados que corresponde ao ser que você interpreta como sendo você. Você sempre vai existir, velho. Porque você já está salvo nessa nuvem de dados. A não ser que exista um meio de excluir a tua informação dessa grande nuvem de dados cósmica, quântica, espiritual, vamos colocar assim. Sem contar a outra linguagem que vai surgir a partir desse entendimento. O tempo é a chave disso aí tudo que eu tô falando. É compreender o que o tempo realmente é, tá ligado? Então imagina as outras linguagens que vão surgir a partir disso, porque todo entendimento na humanidade, o modo de pensar, viver a vida como um todo, em todos os seus ângulos, vai ser tudo reformulado. A própria comunicação vai ser outra, não vai ser mais restrito a palavras, vão ser símbolos, ou talvez algo até mais sofisticado, né? Dentro de um símbolo você coloca um livro inteiro, né? Você vê, tipo, o logotipo do McDonald's. Só de ver aquele símbolo você já sabe preço, já sabe o cardápio, já sabe a temática do local, a filosofia daquele estabelecimento. Você já sabe tudo que você vai encontrar lá, você já sabe tudo, todos os aromas que estão envolvidos ali, os sabores e todo o resto. Tudo isso dentro do único símbolo. Agora imagina um tempo, uma civilização onde a linguagem é simbólica. Sendo que tudo é feito de linguagem, né? Esse celular que eu estou segurando aqui foi feito através de uma linguagem. Alguém teve que ler. Em algum meio de comunicação, ela teve que acessar para aprender como produzir um celular desse. Foi feito através de uma linguagem, de palavras e números, né? Que é a linguagem desse tempo aqui. Imagina uma linguagem simbólica. Aí surgem tecnologias que hoje são vistas como ficção, mas toda ficção ela é imaginada. Tudo que é imaginado já existe em algum tempo, né? Esse celular mesmo, em algum momento ele foi pura ficção científica. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu assisti um filme que uma pessoa fazia uma ligação de vídeo para outra. Eu achei aquilo um máximo. Nossa, que tecnologia avançada. Hoje para nós isso é algo banal. Então imagina tudo o que hoje é ficção científica e que no futuro será algo banal e cotidiano. Então vai ser completamente viável a construção de um androide em tudo semelhante a um humano e fazer transplante de memórias nele. Vai ser um outro jeito de burlar a morte também. Além das viagens no tempo também, né? Ah, e é mais ou menos isso, cara. No futuro não existe morte mesmo. Nem no futuro e nem em tempo nenhum, porque a morte realmente não existe. Ela só existe ilusoriamente para quem está dentro do tempo, né? Mas até mesmo para quem morre, não existe a morte. A morte para quem morreu é outra coisa. Provavelmente é uma ressintonização em alguma outra linha de tempo ou algo assim. Mas vai ter um tempo que não existe a morte da morte, né? O próprio Reino dos Céus, lá, a Cidade Sagrada, que eu vejo que é um lugar em outro tempo, não tem morte.